Então, eu queria agradecer a Camila pelo convite para a gente conversar um pouco hoje sobre crise hipertensiva, tá? Em relação à crise hipertensiva, o que a gente vai conversar? A questão dos conceitos, o que é mesmo a crise hipertensiva, como é que a gente avalia esse paciente, e aí eu dividi em duas partes das emergências propriamente ditas, né? As neurológicas e as cardiovasculares. Em primeiro lugar, assim, hoje em dia, crise hipertensiva propriamente dita, a gente vai encontrar talvez em 1% só dos atendimentos no pronto-socorro. Então, é importante a gente definir essa questão da crise hipertensiva, porque muitas vezes nós vamos tratar pacientes apenas com pressão arterial elevada, mas sem que isso configure uma crise hipertensiva propriamente dita, né? Então, assim, em primeiro lugar, por que a gente trata a hipertensão? Alguém poderia me falar? Sem medo de errar, pode falar. Por que a gente deve tratar um paciente com hipertensão? Se eu não tratar, o que pode acontecer? Lesão de órgão-alvo, né? Sim. Então, cérebro, coração, rins, né? Essa lesão de órgão-alvo, ela acontece da noite para o dia? Não. Não. É progressivo o problema, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente quando se deparar com um paciente hipertenso na emergência. Lembrar que, assim, uma lesão de órgão-alvo, ela não acontece imediatamente. Então, eu não preciso ficar ansioso em tratar uma hipertensão no pronto-socorro e querer que ele fique com 12/8, logo de imediato, exceto em algumas situações que a gente vai ver. Então, assim, o que a gente pega mesmo no pronto-socorro é o que a gente pode dizer que são pseudocrises hipertensivas. Eu gosto de mostrar essa figura, porque esse rapaz, num passeio que eu fiz lá por Bonito, ele era o caixa, e aí eu reparei no antebraço dele que ele mandou tatuar isso daí, ó, CID-10 F41.1. Então, é o Código Internacional de Doenças, e o F41.1 significa ansiedade generalizada. Aí eu falei, mas rapaz, por que você tatuou isso daí? Ele tinha 20 e poucos anos. Ele falou, olha, que ele já estava cansado de ir ao pronto-socorro, e toda vez que ele ia lá, o pessoal tratava pensando que ele fosse cardiopata. Então ele resolveu tatuar, porque os sintomas que levavam ele ao pronto-socorro, como dispneia, taquicardia, pressão alta, na verdade eram todos sintomas decorrentes da ansiedade. Então, muitas vezes, o que a gente vai pegar no pronto-socorro são elevações da pressão arterial, sem necessariamente ser uma crise hipertensiva. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa chega lá com uma enxaqueca. E aí, a enxaqueca, você vai liberar adrenalina, você vai liberar noradrenalina, e você vai causar vasoconstricção, taquicardia, e vai aumentar a pressão arterial. Mas a pressão arterial está aumentada, não é por si só, é por conta da dor. Então, se eu tratar a dor, provavelmente eu vou ter melhora dessa pressão. Igual esse rapaz, por exemplo, ele chegava lá com níveis tensionais elevados, mas eu tenho que tratar a ansiedade e não a hipertensão. Ou às vezes a pessoa chega ali com uma crise labiríntica, por exemplo, uma síndrome vestibular, chega com uma vertigem paroxística, né? Tá com aquela tontura, enjoo, vômito, e é óbvio que a pressão vai estar inicialmente elevada. E às vezes você tem os pacientes que são hipertensos e muitas vezes não aderem à medicação, e aí eles vão chegar no pronto-socorro depois de 2, 3 meses sem tomar a medicação, vão chegar hipertensos. Mas isso vai ser a maioria dos atendimentos no pronto-socorro. Mas isso não é uma crise hipertensiva, isso é apenas a pressão arterial que está elevada e que pode ser resolvida, ou seja, você pode até, muitas vezes, para tirar um pouco da ansiedade da pessoa, você pode até medicar com algo por via oral mesmo, por exemplo, um captopril, 25 miligramas,
e tratar principalmente o que levou ele até o pronto-socorro, ou seja, a dor, a ansiedade, o mal-estar. Então, no caso da dor, se você trata, faz analgésicos, espera 1 hora, muitas vezes essa pressão vai estar melhor. A ansiedade, você faz ali um benzodiazepínico, né? Espera 1 hora, mede de novo a pressão e a pressão vai estar normal. Se for necessário, você pode até dar um medicamento por via oral, para uma melhora dessa pressão, para o indivíduo não ficar tão ansioso, mas não é necessário. Então, eu queria deixar isso bem claro, que isso não é crise hipertensiva, porque vocês vão passar por pronto-socorro e tudo isso é muito comum, e às vezes gera-se uma ansiedade tão grande de fazer a pressão ficar normal, que isso pode ser mais prejudicial do que a própria pressão alta. Então, eu lembro sempre de um caso de uma vozinha que ela foi ao pronto-socorro com uma dor lombar, e ela era hipertensa, ela estava com a pressão elevada, não contentes em só tratar a lombalgia, eles resolveram baixar a pressão da vozinha, e ela estava, por exemplo, 18/10 de pressão, 17/10. E aí fizeram captopril, na época ainda fizeram também um bloqueador de canal de cálcio, fizeram um diurético, aí finalmente eles conseguiram deixar a pressão 11/7, só que ela evoluiu com AVC. Por quê? Ela era idosa, já devia ter alguma placa, ela fez hipotensão, fez isquemia cerebral. Então, ou seja, quando a gente trata em exagero, muitas vezes você pode causar mais malefício do que benefício. Bom, dito isso, então o que é crise hipertensiva? Existem 2 tipos, as urgências hipertensivas e as emergências. A diferença é simples. Urgência hipertensiva é, por exemplo, você tem um indivíduo que é hipertenso há muito tempo, ele talvez já tenha até uma lesão em algum órgão-alvo, então, por exemplo, ele tem uma hipertrofia ventricular esquerda, tem uma nefropatia, ou ele tem alguma alteração vascular, e aí esse paciente se apresenta na emergência com uma pressão elevada, por exemplo, 180/110. Ora, se ele já tem uma lesão no órgão-alvo, existe um risco de que isso se agrave. Então, nesse caso, eu vou tratá-lo, só que eu vou tratá-lo com uma medicação por via oral, eu vou aguardar 1-2 horas esse efeito, porque ele tem um potencial risco, tá, de desenvolver um agravamento daquela lesão. Isso é uma urgência. Uma emergência mesmo, hipertensiva, é o indivíduo que tem a lesão no órgão-alvo e tem um risco iminente de morte, se eu não abordar essa hipertensão. Então, emergência hipertensiva é quando você tem risco de morte mesmo, ou seja, não é um potencial risco de lesão, é um risco de morte. Então, são situações bem mais graves, né? Então, nas urgências, significa que eu tenho tempo. Eu não preciso normalizar essa pressão de forma imediata, pelo contrário, eu tenho como avaliar, então, qual é a lesão do órgão-alvo, quanto tempo ele já tem essa hipertensão, até porque eu não posso, muitas vezes, fazer com que essa pressão normalize logo de imediato, né? Se ele já está com alguns sintomas específicos dessa lesão, por exemplo, se ele tem, no caso, uma insuficiência cardíaca por conta da hipertensão, e ele chega no pronto-socorro com dispneia, eu preciso regularizar essa pressão, mas eu não preciso fazer isso de forma imediata. Então, muitas vezes, eu vou sondar as medicações que ele já usa, se ele está usando adequadamente, e muitas vezes eu posso usar até aquela mesma medicação que ele deveria ter usado, né? E uma coisa importante na urgência hipertensiva é saber se, de repente, ele não usou algum medicamento que possa ter ocasionado essa elevação da pressão. Isso é muito comum, por exemplo, o indivíduo ele tem um entorse, ele tem uma distensão muscular, ele vai no ortopedista e é prescrito ali um anti-inflamatório. Vocês sabem, o anti-inflamatório, ele retém sódio, retém água e aumenta a pressão. Então, muitas vezes o indivíduo estava controlado com a pressão e acaba evoluindo com uma elevação. Se ele já tem uma lesão de órgão-alvo, isso pode ser prejudicial. Então, eu tenho tempo de sondar e poder avaliar, e geralmente, esses casos, é o que eu falei, você vai usar uma medicação por via oral mesmo, porque você não tem uma
um risco de morte iminente. Então, não há necessidade de ser agressivo, né? Tudo bem em relação à urgência? Deu para entender a diferença em relação a pseudos, crises e urgência? Vocês querem perguntar alguma coisa? Sim, tudo bem. Tudo bem. Então tá, vamos continuar. As emergências, já existe um risco de morte. Então, o tempo está correndo. Eu preciso fazer alguma coisa para diminuir esse risco de morte. Então, ou seja, eu não vou gastar tanto tempo em relação à história, ao exame físico, porque ele já vai se apresentar com aquela lesão de órgão-alvo e o diagnóstico é bem mais fácil de ser feito. E eu vou intervir de uma forma bem rápida também, tá? A intervenção vai depender do que está acontecendo. Então, em relação às emergências, a gente tem dois grandes grupos: as emergências hipertensivas neurológicas e as cardiovasculares. Basicamente, é metade a apresentação no pronto-socorro, é meio a meio dessas emergências, né? E o que mais a gente vai observar no pronto-socorro é o acidente vascular cerebral do tipo isquêmico e a encefalopatia hipertensiva. E no caso das cardiovasculares, o edema agudo de pulmão. Isso é o mais frequente, né? Bom, em relação às emergências, é importante a gente relembrar isso, que é um dado muito interessante de como existe a autorregulação do fluxo cerebral, mas isso serve também para o fluxo coronariano e para o fluxo renal. Então, olha, esse daqui é um gráfico que mostra o fluxo sanguíneo e a pressão arterial. E olha o que a gente observa aqui. Se a gente pegar essa daqui, é a pressão arterial média, que significa que é a pressão arterial sistólica mais 2 vezes a diastólica, e você divide isso por 3. Isso é a pressão arterial média. Então, uma pressão arterial média de 50 milímetros de mercúrio até 150 milímetros de mercúrio, nessa zona, existe o mesmo fluxo, ou seja, não importa se está em 50 ou se está em 100, o fluxo que vai para o cérebro é o mesmo. Como é que o cérebro faz isso? Através de mecanorreceptores e quimiorreceptores, e de acordo com a necessidade metabólica do cérebro, existe uma autorregulação do fluxo. Então, toda vez que há uma hipotensão, ou seja, toda vez que diminui o fluxo, o que as arteríolas elas fazem? Elas se dilatam para manter o fluxo constante. Quando existe um hiperfluxo, elas vão se contrair para que também o fluxo seja constante. Então, não importa se está entre 50 e 150, o fluxo se mantém estável. Porém, quando o fluxo cai para menos de 50, quando a pressão arterial cai para menos de 50, aí o fluxo cai drasticamente, porque ele já não é mais autorregulado. Então, ele passa a ser regulado pela pressão. E a mesma coisa acontece quando ela sobe muito, ou seja, quando ela passa de 150 milímetros, alguns autores vão dizer até a partir de 130. 130 milímetros de mercúrio de pressão arterial média, você já passa a ter um aumento exponencial do fluxo. Consequentemente, esse hiperfluxo vai causar problemas, no caso aqui do cérebro, mas também das coronárias ou dos rins. Então, é graças a esse autorregulação que existe uma boa margem de pressão arterial. Isso significa o seguinte: por exemplo, se eu tenho um indivíduo com uma pressão arterial de 180 por 110 milímetros de mercúrio, embora ela seja alta, ela vai ser em torno de 130 de pressão arterial média. Então, ela ainda está dentro da autorregulação. O meu cérebro ele não está sofrendo com isso. Daí eu não preciso ser imediatista e querer que ela volte para 120 por 80. Geralmente, você começa a ter alteração do fluxo, principalmente quando a pressão arterial diastólica ultrapassa 120. Então, normalmente, quando você tem uma pressão arterial sistólica acima de 200 e uma diastólica acima de 120,
você já começa a ter alteração desse fluxo sanguíneo cerebral. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, os indivíduos hipertensos, ao longo dos anos, eles vão mudando o drive para dar o start desses mecanorreceptores e quimiorreceptores. Então, eles começam a tolerar uma pressão arterial mais elevada e não toleram tanto uma queda da pressão. É muito comum, não sei se vocês já viram isso, os pacientes falarem assim, pacientes hipertensos de longa data, hipertensos severos, eles falam, olha, a minha pressão fica boa quando ela está acima de 14, porque quando já chega a 13, eu já começo a ter tontura, começa a suar frio. Por quê? Ele desviou essa coluna do fluxo sanguíneo e ele começa a tolerar a hipertensão, mas ele não tolera a hipotensão. Daí, mais uma razão para o hipertenso já de longa data, nós temos cuidado na redução da pressão, de não ser de uma forma muito rápida. Bom, em relação às alterações, a gente tem o acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico, que nada mais é do que, imagina esse indivíduo hipertenso de longa data, essas artérias sofrendo essa elevação da pressão arterial, elas têm uma deformação do seu endotélio, existe uma disfunção desse endotélio, depois existe uma hipertrofia, e acaba que elas vão ficando espiraladas, a gente chama isso de aneurisma de Charcot. E aí, se houver um pico hipertensivo que ultrapasse essa autorregulação, elas se rompem. E aí a ruptura, na tomografia, a gente vai observar como essa imagem hiperdensa, ou seja, daqui é sangramento. Então, o indivíduo com acidente vascular cerebral, ele vai se apresentar com um déficit neurológico focal, no caso do hemorrágico e com a hipertensão severa, né? E aí, o que a gente vai fazer para esse indivíduo? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, não existe apenas sangramento. Essa região, ela está exercendo uma pressão sobre a área sã. Então, existe uma isquemia também, existe uma zona de alteração. Se eu reduzir demais a pressão arterial, eu posso causar uma isquemia nessa zona em volta. Então, isso ainda é um pouco controvertido, as próprias diretrizes das sociedades, elas divergem, mas o que a gente pode dizer? Quando é que eu tenho que intervir? Quando a pressão arterial média for maior do que 130, já é um bom momento para eu tratar e diminuir pelo menos em torno de 25% essa pressão. E aí o que eu posso fazer para isso, né? Eu vou usar, então, um beta-bloqueador, porque o beta-bloqueador, no caso da ruptura arterial, ele diminui a tensão da parede arterial. E vou usar o nitroprussiato, que é uma medicação venodilatadora e também arterial dilatadora. Então, ela é um dilatador, um vasodilatador misto, tanto arterial como venoso. Tem só que ter um cuidado com o nitroprussiato nesses casos, por quê? Como ele dilata o sistema venoso, inclusive intracerebral, acaba que aumenta a quantidade de sangue nas veias intracerebrais. Consequentemente, aumenta o volume intracerebral. Como o crânio é uma estrutura fechada, se eu aumento o volume lá dentro, eu aumento a pressão. Então, eu tenho que sempre olhar, porque eu posso aumentar a pressão intracraniana, e além da pressão intracraniana estar aumentada, eu vou causar uma vasodilatação arterial. Então, eu posso diminuir a perfusão cerebral. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu comecei a usar o nitroprussiato e esse indivíduo piorou o déficit neurológico, provavelmente eu estou aumentando a pressão intracraniana, então eu vou precisar reduzir a dose dele. Mas isso é fácil da gente verificar, né? Então, aqui é o que eu acabei de falar. Então, ele é um potente vasodilatador, a meia-vida dele é bem curta, é 3 minutos, então se eu aumentar, se eu exagerar na dose, eu consigo reduzir isso, né? E tomando cuidado para não causar uma redução da pressão
de perfusão cerebral para não causar uma lesão iatrogênica, né? Então, o que eu devo fazer? Eu vou usar o beta-bloqueador, no caso o metoprolol intravenoso, diminuo a frequência cardíaca, diminuo a pressão arterial e uso o nitroprusiato em doses escalonadas. Eu vou aumentando até ter uma redução em torno de 20% a 25% da pressão arterial média. Com isso eu controlo esses indivíduos, né? Mas o mais frequente não é o acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico, e sim o isquêmico. E já o isquêmico, o problema dele é que geralmente você vai ter um mecanismo de ou tromboembólico, ou seja, eu vou ter um deslocamento de um trombo para a circulação cerebral, ou muitas vezes um átero trombótico, ou seja, ali em cima da própria artéria, a gente vai ver isso na doença coronária, aí fica mais fácil de entender. Às vezes, ali mesmo na própria artéria intracerebral, houve a ruptura e a formação de um trombo. O problema é que essa área toda aqui, em negro, né, é uma área que está isquêmica. Só que não é apenas essa área que está isquêmica. Em volta, também existe uma outra área que ainda está isquêmica em recuperação. Então, eu não posso reduzir muito a pressão arterial no isquêmico. Tem uma exceção que é assim, quando eu for fazer uma trombólise para desobstruir essa artéria que está com coágulo, aí eu vou precisar manter uma pressão arterial menor do que 180 de sistólica e 105 de diastólica. Daí eu vou usar de novo o nitroprusiato, porque é fácil de eu titular essa dose, né? Porque se eu for usar o trombolítico, eu tenho que tomar cuidado para não transformar essa área que está isquêmica em hemorragia, por isso que eu tenho que deixar a pressão mais controlada. Mas, se eu não for usar o trombolítico, é importante eu lembrar disso, ou seja, no início eu tenho uma pequena área isquêmica e uma área que eu chamo de penumbra, que ela está evoluindo para a isquemia, né? Se eu reduzir muito a pressão arterial, eu vou aumentar a isquemia nesta área e um AVC que poderia ser pequeno, ele acaba sendo maior. Então eu tenho que tomar muito cuidado nesse início. Se eu não tenho indicação de trombólise, as primeiras 2 horas eu vou observar esse paciente. E aí eu vou usar o nitroprusiato quando a pressão estiver muito elevada, 220 por 120 de diastólica, e lembrando de reduzir no máximo em 20%, isso daqui, nas 24 horas. Agora eu não preciso reduzir em apenas 2 horas, agora eu tenho 24 horas para fazer essa redução. Agora, isso é importante. Se eu comecei a reduzir a pressão e o déficit aumentou, opa, vamos diminuir a dose e permitir um aumento dessa pressão arterial, para que haja uma melhor perfusão dessa área que estava evoluindo para a isquemia definitiva. Agora, uma terceira situação, que é até mais frequente do que o acidente vascular hemorrágico, é o indivíduo que tem uma emergência hipertensiva, então ele chega no pronto-socorro com uma pressão arterial, por exemplo, uma sistólica de 240 por 130 de diastólica, mas ele não tem placas no cérebro, ele não teve uma hemorragia, ele não teve um acidente vascular isquêmico, mas essa pressão exagerada, como a gente viu, ela quebra aquela autorregulação do cérebro. Então, ao aumento da permeabilidade, começa a extravasar para o parênquima pulmonar, e a gente vê aqui em mais claro, né? São, na verdade, microhemorragias. Então, esse caso, a gente precisa reduzir a pressão arterial de novo com o nitroprusiato. E aí a gente vai precisar reduzir em até 2 horas, 25% dessa pressão para haver uma melhor perfusão e com isso evitar um dano permanente para esse cérebro. Até aqui tudo bem? A gente vai mudar agora um pouquinho o assunto. Tudo certo. Só lembrando que, assim, como eu estou apresentando a tela, eu não consigo ver vocês.
Então, se quiser perguntar alguma coisa, é só me interromper, ou depois a gente conversa. Fiquem à vontade, tá? A eclâmpsia, ou melhor, antes ainda, a pré-eclâmpsia é uma situação em que a gestante está, a partir da 20ª semana, ela começa a evoluir com hipertensão arterial, mas, além da hipertensão arterial, ela tem proteinúria e edema. Então, quando você tem essa tríade, hipertensão a partir da 20ª semana, proteinúria e edema, você diz que a pessoa, que a gestante, ela está evoluindo para uma pré-eclâmpsia. A etiopatogenia ainda é um pouco obscura. Acredita-se que tenha muito a ver com estresse oxidativo, inflamação da placenta, e isso daí, tanto é que uma vez feito o parto, você trata o problema de uma forma definitiva, né? Então, a pré-eclâmpsia, você vai começar o tratamento, então, com um antihipertensivo por via oral. A pessoa não precisa ficar internada, a menos que haja um nível muito elevado da pressão. Mas, se ela evoluir, além da tríade, hipertensão, proteinúria e edema, para convulsão, aí a gente já disse que ela está em eclâmpsia, né? Essa, sim, é uma emergência hipertensiva. Então, se essa gestante tiver uma pressão diastólica maior do que 110 milímetros de mercúrio, a ideia é você usar a hidralazina intravenosa, porque não há problema para o feto. Se não for o suficiente, aí a gente pode usar o nitroprussiato. Por que a gente não usa o nitroprussiato de início nessas pacientes? Porque há uma metabolização do nitroprussiato e ele pode ser transformado em cianeto, e isso passa para o feto. Então, é muito perigoso. Então, nesses casos, mesmo que a gente vá usar o nitroprussiato, a gente tem que usar no máximo por 6 horas. E se houver necessidade, a gente pode usar a nitroglicerina, que é um vasodilatador principalmente venoso. E aqui a meta é reduzir essa pressão nessas primeiras 2 horas em torno de 20% a 30% do inicial. Vocês veem, assim, que até agora, nenhuma dessas emergências a gente disse que a meta é normalizar a pressão. Não, a meta é uma redução entre 20% a 30%, e nunca normalizar. Só vai ter uma situação que a gente vai ver que a gente vai precisar realmente reduzir de uma forma importante a pressão arterial. E agora, vamos passar, então, para as emergências cardiovasculares. Queria só lembrar que, assim, a aterosclerose é um processo que se inicia lá atrás. Então, você começa a ter um aumento das partículas de LDL circulantes. Essas partículas, encontrando um endotélio com disfunção, elas conseguem, então, penetrar na parede arterial. Então, você vê aqui, por exemplo, nessa região, você tem uma disfunção endotelial, por exemplo, um indivíduo hipertenso, ele tem essa disfunção, existe a penetração do LDL, ele se oxida lá no interior, ele vai ser, então, captado por macrófagos, vão ter as células espumosas, e no final, a gente vai formar uma placa aterosclerótica. O problema é que esse indivíduo hipertenso continua sob estresse, e essa placa continua crescendo. Um dado momento, há uma destruição dessa camada da placa por conta do estresse na parede, da própria pressão arterial, e a ruptura, então, daquela placa. Aquela placa, sofrendo essa ruptura, ela expõe esse material aterogênico e lipídico, e há, então, uma ativação e agregação das plaquetas. Essas, por sua vez, acabam aprisionando as hemácias, e você tem ali o coágulo. Esse coágulo, se a obstrução for completa da luz do vaso, como a gente está vendo aí, nós temos, então, o infarto agudo do miocárdio. Então, o infarto nada mais é do que você vai ter uma obstrução completa da luz do vaso,
O indivíduo ele vai se apresentar com uma dor característica, uma dor opressiva ou em queimação na região reto-esternal, que já vai durar mais de 20 minutos. E aí você faz um eletrocardiograma e você observa isso. Ou seja, um desnível do segmento ST. O segmento ST era para estar no mesmo nível do segmento PR, mas na verdade ele está supradesnivelado. Então, juntando a dor e o eletrocardiograma, você tem um infarto. Às vezes, esse indivíduo vai se apresentar com a dor, mas sem alteração de supra no eletro. A gente vai chamar de um infarto sem supra quando as enzimas cardíacas mostrarem, por exemplo, a troponina, que houve um dano da célula miocárdica. Então, não é muito comum você ter um infarto com supra por conta de uma hipertensão, ou seja, desculpa, por conta de uma emergência hipertensiva. Isso não é muito comum. O comum é, às vezes, você ter a ruptura espontânea mesmo. Mas pode acontecer do infarto ser uma emergência hipertensiva, porque ele já tinha uma placa vulnerável e a crise hipertensiva foi o suficiente, foi o gatilho, né? Ou, às vezes, é importante a gente ver isso, conversar com o paciente. Às vezes, ele pode ter consumido cocaína também, e a cocaína ela vai fazer uma vasoconstricção coronariana e levar à hipertensão e ao supradesnível do segmento ST. Bom, então, se chegar um indivíduo se chegar um indivíduo com infarto, com níveis pressóricos muito elevados, o que a gente vai fazer? Primeiro, monitorar, né? Ou seja, ele precisa ficar em monitorização porque a qualquer momento ele pode ter uma fibrilação ventricular e morte súbita. Ele vai receber oxigênio, se tiver uma saturação menor que 94%. O nitrato, que pode ser dado sublingual, já é um venodilatador, muitas vezes já ajuda na pressão. Se ele tiver muito hipertenso, a gente vai usar então uma nitroglicerina, que é o nitrato, só que na forma endovenosa, também para controlar essa hipertensão. Vai usar antiagregantes como a AS, o clopidogrel e o anticoagulante, que é a heparina. E além disso, como ele está hipertenso e também a gente usa de uma forma geral no infarto, ele vai receber o beta-bloqueador, que vai diminuir a frequência cardíaca e vai diminuir, consequentemente, a pressão arterial e melhorar a circulação coronária. Então, o tratamento da emergência hipertensiva, principalmente, ele vai ser o nitrato, a nitroglicerina intravenosa e o beta-bloqueador. Uma outra situação, essa mais comum nas emergências, é o indivíduo que chega com edema agudo de pulmão. Então, é um indivíduo que desenvolveu um pico hipertensivo, consequentemente, houve um aumento da pressão diastólica desse ventrículo esquerdo. Essa pressão é transmitida, então, para o átrio esquerdo e para a circulação pulmonar, e lá começa a haver um extravasamento do líquido. Às vezes, pode ser que ele já tinha uma disfunção sistólica mesmo, então ele já tinha uma insuficiência cardíaca, e com o pico hipertensivo aconteceu a mesma coisa, ou seja, uma hipertensão venocapilar. Então, o que a gente observa aqui no raio-x? Você vê a trama vascular bem visível aqui nos hilos pulmonar na parte superior. E os hilos bem congestos também, né? E aqui você vê esses infiltrados algodonosos aqui nas bases, quase que atrapalhando a silhueta cardíaca. Então, é nítido, assim, um edema alveolar, daí o nome edema agudo de pulmão, né? O indivíduo ele vai se apresentar com taquicardia e com dispneia intensa. Nesse caso, e com sudorese, muitas vezes, mal-estar, nesse caso, é importante, sim, você reduzir drasticamente essa pressão arterial. Então, é mais ou menos muito parecido com o MONA do infarto, só que a monitorização, no caso, a morfina que a gente vai usar. Por que a morfina? A morfina é um venodilatador. Então, ela já, por si só, diminui um pouco a pressão arterial. Além disso, ela causa um certo conforto. Ela diminui um pouco a ansiedade, ela diminui um pouco o drive respiratório também. Então, esse indivíduo ele se sente melhor. É importante também a gente não pesar na mão.
Então, geralmente a gente dilui uma ampola, 10 miligramas, né, em 10 ml de soro, a gente vai fazer em torno de 3 a 4 ml. E aí, uma dose pequena, se necessário, a gente pode repetir depois. Esse indivíduo está com a saturação de oxigênio baixíssima. Eu vou precisar, então, ofertar oxigênio. Mas como é que eu oferto oxigênio para ele? Eu preciso ofertar oxigênio em grande quantidade. Então, não adianta eu pôr um catéterzinho de 2, 5 litros, que isso não vai resolver. Então, eu vou usar uma máscara de ventilação não invasiva, que a gente chama de CPAP, que ele mantém a pressão contínua, positiva nas vias aéreas, evitando, assim, que os alvéolos colabem. E, com isso, eu consigo diminuir drasticamente a necessidade de entubar esse paciente. Então, muitas vezes eu uso CPAP ou BIPAP, e o paciente já vai chegando, eu estou fazendo mais ou menos tudo ao mesmo tempo. Já estou chamando o pessoal da fisioterapia para instalar o CPAP, já estou pedindo para fazer a morfina. O nitrato eu já vou usar de forma sublingual, antes que peguem o acesso mesmo, eu tenho que ter pressa, né? E quando conseguirem o acesso, eu começo a usar o nitroprussiato numa dose pequena e a furosemida. A furosemida, ela tem que é o Lasix, né, ela tem uma característica interessante, que ela também é um venodilatador. E esse efeito venodilatador, ele precede o efeito diurético. Então, muitas vezes eu vou, com 15 minutos que eu já fiz a furosemida, o indivíduo está se sentindo melhor, mas ele vai urinar lá depois de 30 minutos, né? Então, com esses detalhes, assim, eu consigo controlar, e aqui sim eu vou diminuir bastante a pressão, chegando em níveis normais, assim, abaixo de 140, né, de sistólica, porque eu preciso realmente tirar esse indivíduo dessa situação. E aqui eu preciso ser rápido mesmo, né, não tenho muito como perder tempo. Uma outra situação que ainda bem não é muito frequente, é essa, quando o hipertenso, ele acaba destruindo um pedacinho da camada íntima, e aí ele cria um novo caminho para o sangue. Então, ele tem a luz verdadeira e ele cria uma luz falsa. E aí, aqui, a luz verdadeira acaba sendo separada da falsa pela camada. O perigo é que isso pode romper, e o indivíduo tem uma morte súbita. Mas, felizmente, muitos, ao invés de romper para fora, eles reentram. Então, esse faz um outro orifício de reentrada que permite que haja uma coagulação da luz falsa e, consequentemente, uma estabilização disso. Porém, essa é uma situação, principalmente quando a dissecção acontece na parte inicial da aorta, na aorta ascendente, a mortalidade é altíssima. Você tem uma ideia, é em torno de 1% por hora. Ou seja, 25% morrem no primeiro dia, e se nada for feito, 50% no segundo dia, de forma que, resumidamente, na primeira semana, se nada for feito, 90% dos indivíduos morrem. Então, quando eu recebo um paciente desse, eu preciso acionar a cirurgia cardíaca, porque eu preciso resolver isso. Só que até a cirurgia cardíaca chegar e poder fazer o atendimento, isso vai demorar. Então, eu preciso controlar esse nível de pressão arterial. Como é que ele se apresenta? Bom, de novo, com dispneia, taquicardia, mas com uma dor. Ele descreve como se estivesse assim, rasgando uma coisa por dentro. É uma dor lancinante, uma dor terrível. Geralmente, essa dor, ela inicia no precórdio, na região retroesternal, e irradia para o dorso. É uma dor bem característica, diferente da dor do infarto, que é opressiva, em queimação. Essa é uma dor lancinante, ou seja, como se algo estivesse rasgando dentro dele. É a pior dor nas escalas, né, que existe. O raio-x, ele dá uma pista, porque se eu tenho a criação de uma falsa luz, a aorta, no raio-x, ela vai se apresentar alargada. Então, eu tenho um mediastino alargado. Eu vejo aqui, o botão aórtico está enorme, né? Poderia ser aqui também, na aorta ascendente. Então, o raio-x dá uma boa pista. E, além disso, como existe um roubo de fluxo para a falsa luz, se isso acontece, por exemplo, na aorta
ascendente, na aorta torácica, quando eu palpar o pulso, os pulsos, por exemplo, radiais, eu vou ver que os pulsos radiais eles estão mais amplos do que os pulsos pediosos, os pulsos tibiais, porque está indo menos sangue para a aorta descendente. Ou, às vezes, se ele acontece ali entre o tronco braquicefálico e a subclávia esquerda, eu vou ter uma diferença de pulsos entre o membro superior direito e o membro superior esquerdo. Então, o que ajuda o diagnóstico? É a dor, que é muito forte, né? O eletrocardiograma não vai mostrar infarto e eu vou ter uma radiografia de tórax mostrando um mediastina alargado. Aí, para confirmar, eu peço um ecocardiograma, de preferência um transesofágico, e aqui eu vou ver, isso tudo é a aorta. Não sei se vocês conseguem ver uma lâmina aqui, uma membrana. Isso daqui não era para existir, essa membrana, porque a aorta é uma coisa só. Então, essa membrana nada mais é do que esse septo entre a luz verdadeira e a luz falsa, né? Se a gente pede, então, uma tomografia, a tomografia eu vejo aqui, ela com contraste. Aqui eu tenho a luz verdadeira e aqui eu tenho a luz falsa, ou seja, no meio eu tenho essa divisão aqui entre elas. A gente vai chamar isso de flap, né? Então, a luz verdadeira de um lado e a luz falsa do outro. Então, esse exame é rápido também, o ecocardiograma transesofágico é rápido, então rapidamente eu confirmo, né? Já a partir da suspeita, eu vou acionar a cirurgia para quê? Eles vão ter que tirar esse segmento da aorta, colocar uma prótese, ou eu vou fazer esse tratamento por via interna mesmo, ou seja, eu vou passar um stent, e esse stent vai ser colocado no lugar daquela aorta que estaria comprometida. Mas qual é o nosso papel que estamos ali na emergência, o que a gente tem que fazer? Diminuir a frequência desse indivíduo, porque a frequência cardíaca, quanto maior ela tiver, maior vai ser a pressão, o estresse que essa parede vai sofrer. Então, eu preciso diminuir essa frequência cardíaca, deixar esse indivíduo mais próximo do bradicárdico. Então, para isso, eu vou usar o beta-bloqueador intravenoso. Geralmente, a gente faz assim, a gente aplica uma ampola que tem 5 miligramas, e aí, a cada 5 minutos, a gente avalia se a frequência diminuiu. Se não diminuiu, uma segunda e, finalmente, uma terceira ampola até atingir essa frequência menor que 60. E o nitroprussiato de novo. Por quê? Aqui, eu preciso ter quase que uma hipotensão, porque eu preciso diminuir o estresse dessa parede para diminuir a chance de ruptura, até que a cirurgia possa ser feita. E isso, a cirurgia tem que ser feita rápido, né? O cirurgião tem que vir, ele tem que operar, seja no mesmo dia, né? Então, eu controlo esse paciente para dar condições para ele ser operado, né? Então, terminando, eu queria só deixar algumas coisas importantes, né? A gente não deve tratar o esfigmomanômetro, né? Eu tenho que tratar o paciente. Então, se ele chegar lá com uma pressão elevada, ele está com dor, ele está com tontura, ele está ansioso, vamos tratar esses sintomas. Se for necessário, depois eu trato a pressão. Por quê? Eu não tenho um risco iminente, eu não preciso ser afoito, eu não preciso ser ansioso, eu posso resolver isso com calma, sabe? Nas urgências hipertensivas, que são aqueles hipertensos que já têm lesão em órgão-alvo e estão com a pressão mais elevada, eu posso usar a medicação oral e também, como não tem risco iminente de morte, eu vou deixar em observação. Quando eu conseguir uma redução de 30% dessa pressão inicial, pronto, eu já posso ficar tranquilo. Lembrar que os AVCs, geralmente, principalmente o isquêmico, eles vão se apresentar com hipertensão. E eu não devo reduzir essa hipertensão, a não ser que eu vá fazer o trombolítico, eu não devo reduzir logo de início. Eu preciso observar esse paciente, né? Se eu for fazer o trombolítico, lembrar que eu tenho aquelas cifras mais seguras, entre 180 e 105 de diastólica. Na síndrome coronariana aguda, o que eu vou usar
no caso do infarto, né, eu vou usar a nitroglicerina intravenosa, vou usar o metoprolol intravenoso, né, e isso muitas vezes é já o suficiente. E no edema agudo de pulmão, que eu também preciso resolver de forma rápida, lembrar, o paciente chega e eu já vou fazendo simultaneamente, eu faço nitrato sublingual, pego um acesso venoso, já fica monitorizado também, eu uso a morfina, a furosemida, a nitroglicerina ou o nitroprusiato. E aí, com isso, eu consigo controlar. Então, basicamente, era isso, né, que eu tinha para passar para vocês. Fiquem à vontade, se tiverem alguma coisa que vocês queiram comentar ou perguntar, para a gente poder... Professor, eu tenho uma dúvida. É Camila. Oi, O senhor tinha falado sobre o edema agudo de pulmão uhum. e... Aí agora eu esqueci o que eu ia perguntar. Ah, sim. O pico hipertensivo no edema agudo de pulmão. O senhor falou que é o aumento da pressão diastólica e o que mais? Que eu Então, perdi. tem duas possibilidades de edema agudo. Uma delas é o próprio aumento da pressão arterial diastólica é transmitido para o átrio esquerdo e daí para o capilar pulmonar. Mas existe o outro caso, que é o indivíduo que ele tem uma disfunção sistólica. Então, ele tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, e aí, por alguma razão, ele faz um pico hipertensivo. Só que esse ventrículo dele já está numa situação tão grave de falência que ele não tolera essa elevação da pressão arterial. Então, aumenta-se também a pressão arterial diastólica nesse ventrículo, que ele não consegue ejetar, e aí isso se transmite, né? Então, de uma certa forma, os dois eu vou ter um aumento da pressão diastólica e aumento da pressão capilar. Só que um é porque eu tenho uma disfunção sistólica desse ventrículo, e o outro é porque eu tenho uma disfunção diastólica. Mas o tratamento é igual. E a apresentação deles é igual. Eu só vou saber isso depois, quando ele fizer, por exemplo, um ecocardiograma. Entendi, obrigada. Nada. Doutor, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida na questão da eclâmpsia, porque no slide está que você usa o nitroprusiato até 6 horas. No máximo, isso. Isso. Aí, se tiver passado essas 6 horas, que vai usar a nitroglicerina? Isso. Aí eu tenho duas possibilidades. Eu posso já usar de início a nitroglicerina, sabendo que ela não é um hipotensor tão eficaz como o nitroprusiato. E aí eu posso, se ela não for suficiente, eu posso então usar o nitroprusiato. Ou eu posso já começar o nitroprusiato, usar a hidralazina, ela está em associação, e aí às vezes, à medida que a pressão for controlando, eu vou tentando diminuir o nitroprusiato. Se eu não conseguir, aí eu preciso acrescentar, no caso, ou a nitroglicerina, e eu tenho também uma outra opção, que às vezes não é em todo lugar que tem, que é o labetalol, que é uma medicação mais cara também, mas é uma opção também. Entendi. Obrigada, doutor. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu queria agradecer, doutor Luciano, pela presença. Foi uma aula sensacional. Muito obrigada. Obrigado.